trocando um pouco de assunto, Hum. no momento que a gente grava esse vídeo, faz um dia somente que vocês receberam o presidente da república lá, o Lula, numa fábrica em Ouro Branco, não é isso? Em Exatamente, em Minas. Ouro Branco, em Minas Gerais, E é. a Gerdau é uma empresa que, assim, como você falou, tem mais de 100 anos, né, atravessou vários governos, então e vocês sempre tiveram uma certa proximidade com os governantes, né, com o governo. Acho que, como várias gigantes brasileiras têm, através de associações e a própria gestão, tem uma certa proximidade com os governantes e o poder de um modo geral. Como que é isso para vocês hoje? Como que isso, beneficia? Como que vocês Uhum. veem isso, né? Como que isso ajuda, inclusive, nas reivindicações, né, que você citou aí, por exemplo, dessa questão da China. E isso também está, de certa forma, atrelado a algumas figuras da família fundadora, né? O próprio Jorge Gerdau, salvo engano, ainda é super ativo nessa Uhum. frente, né? De fato, a Gerdau ela sempre esteve muito próxima, da coisa pública como um todo, no sentido de não colher nenhum benefício empresarial para o grupo, mas no sentido de poder promover mudanças estruturais no Brasil. Então, o Dr. Jorge Gerdau, no momento, ele não tem nenhuma posição sequer no conselho de administração da Gerdau, mas ele continua muito ativo através do Movimento Brasil Competitivo, para melhorar a gestão pública e a gente poder, em conjunto, resolver problemas como o Custo Brasil. Então, o Movimento Brasil Competitivo, pela primeira vez na história, faz uns 4 anos, ele calculou o tamanho do Custo Brasil. Sempre se falava Custo Brasil, é mais difícil competir. Quanto vale isso? Então, um cálculo que o Movimento Brasil Competitivo fez pela primeira vez na história, ele representa 22% do PIB. 1,5 trilhão é a diferença entre produzir no Brasil e produzir fora. Então, um exemplo clássico é a questão de tributos, que num período longo, mais do que a gente esperava, nos próximos 10 anos, a gente espera que isso seja resolvido. Em operações de tamanho parecidos que nós temos no Brasil e nos Estados Unidos atualmente, só para quem nos ouve ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos 123 pessoas trabalhando na área tributária. Nos Estados Unidos a gente tem 3. Então nós temos 120 pessoas a mais aqui no Brasil para lidar com essa confusão que é tributos e taxas no Brasil. Então, essa proximidade, ela é muito no sentido de melhorar a gestão pública. Através de uma gestão que a gente foi aprendendo a fazer empresarial, como é que a gente pode, em conjunto, a gente melhorar a gestão do todo. Então, nossa proximidade sempre foi nesse sentido. Então, ontem, na usina de Ouro Branco, a gente fez a inauguração de um equipamento importante, a segunda fase de um laminador, crescendo a produção do que a gente chama de bobinas a quente, um investimento de 1,5 bilhão, e nós contamos na inauguração com a presença do presidente Lula, da primeira-dama, de vários ministros do governo, dentre os quais o ministro Alckmin, o ministro Haddad, o ministro Alexandre da Silveira. Então, uma inauguração de um equipamento em que ele demonstra claramente que a Gerdau continua acreditando no Brasil. Mas é importante o ouvinte saber também que num negócio igual ao nosso, uma decisão que terminou ontem nessa celebração, ela foi tomada há 5 anos atrás. Então a gente precisa projetar um Brasil daqui a 5 anos para tomar uma decisão hoje de alocar 1,5 bilhão, imaginando que o Brasil na frente vai estar melhor do que agora, que vai ter mercado. E o que nos surpreendeu é que essa entrada ou essa inundação de produtos chineses, hoje elas trazem uma dificuldade que a gente inaugurou o equipamento ontem e não consegue colocar pedidos para poder manter esse equipamento rodando. Então essa é a grande questão que a gente tem debatido, né, voltando ao tema do CAPES. Vale a pena a gente continuar investindo esse montante enorme de dinheiro no Brasil, acreditando que o Brasil vai melhorar, que essa importação ou inundação de aço chinês vai ser contida, ou vale a pena a gente pegar esse valor e investir nos Estados Unidos, onde o mercado está mais pujante, onde tem todos esses programas de incentivo de governo, onde a gente está inacreditavelmente fazendo mais resultados financeiros do que no Brasil. Então, essa é a grande questão que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Tem essa discussão, você falou de Estados Unidos e Brasil, vocês acham que vocês estão próximos de talvez investimentos aqui mais lá fora? Em que pé isso está hoje? Eu diria que a gente está próximo de tomar essa decisão. Então, agora, no mês de maio, vence um ano em que o governo federal colocou um mecanismo de defesa comercial chamado cota-tarifa. Ele permite uma entrada de um volume de aço sem pagar uma taxa de importação maior e acima de determinado volume, essa taxa de importação sai ao redor de 11% para 25%. Esse mecanismo ele não foi efetivo na contenção das importações, pelo contrário, elas cresceram quando a gente olha os 12 últimos meses. Então, nós temos debatido com o governo federal e através de dados e fatos, números, esses números são todos abertos, públicos, quantidade de aço que entra no Brasil, isso tudo
sofre um escrutínio assim muito profundo de auditorias e do próprio governo federal. Então nós estamos nesse debate agora que precisa de fato esse mecanismo ser reforçado. Se ele não for reforçado ou se essa contenção de aço importado ela não for feita, aí sim nós estamos próximos de tomar a decisão de outros locais para a gente alocar nosso capital, em investimento, em CAPEX, do que o Brasil. Perfeito. Visando uma rentabilidade maior, né, visando atender uma demanda maior que lá fora também. Exatamente. Então a gente já reduziu muito o tamanho da companhia, saindo de 13 para 7. A companhia ficou melhor. Nós somos uma companhia hoje mais ágil, mais rápida, com resultados financeiros melhores, com rentabilidade melhor. E agora a nossa grande pauta para o futuro, depois de ter feito muito bem, feito o dever de casa, é o que que é o nosso futuro? O que que são os próximos 10 anos, os 20 anos? Onde é que nós vamos colocar novas capacidades? Onde é que a gente vai ter condição de melhorar não só o retorno para os acionistas, mas onde que a gente vai ter condição de aplicar ou de devolver melhor para a sociedade aquilo que a gente tem usufruído ao longo do tempo. Então, essa decisão de alocação de capital, para nós, ela tem esse aspecto relevante. Não é uma alocação que tu olha o Brasil de hoje ou olha os Estados Unidos de hoje. É como é que isso vai estar na frente. Então, a gente precisa ter confiança de que o Brasil, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai estar melhor do que está agora. Perfeito. Ainda nesse ponto aí de Brasil e tudo mais, assim, além dessa parte de respostas do governo com relação à competitividade, outros planos internacionais, acho que o que preocupa também muito alguns gestores e alguns outros CEOs, inclusive que a gente trouxe aqui, é macro e tudo mais. Eu fui até um evento algumas semanas atrás, no painel tinha alguns economistas-chefes de banco, eles começavam a falar de Selic, assim, via que tava todo mundo de cara fechada, assim, porque era um evento para executivos. Como é que tá a visão de vocês para o macro de 25? Vocês estão muito pessimistas por conta de o fiscal tá ruim, de a Selic ficar alta por mais tempo? Como é que isso afeta o business de vocês? O que vocês estão esperando para esse ano? A gente não tem observado, agora nesse ano de 2025, como foi em 2024, uma queda de demanda de aço. Então, os setores que demandam aço, eles continuam ainda numa resiliência, no nosso ponto de vista. Entrada de pedidos e a nossa carteira continua muito sólida. É claro que essas questões de juros, elas impactam, no médio prazo, segmentos importantes do nosso negócio. Setor de construção civil, setor automotivo. Do nosso lado, a gente se preparou bem para enfrentar uma situação como essa. Então, a Gerdau hoje ela tem uma capacidade de gestão de até de capacidade produtiva, que ela consegue ser rentável em cenários mais difíceis e cenários, melhores do ponto de vista de demanda. Então, para nós navegar cenários mais difíceis, do ponto de vista da demanda por um tempo, não é um grande problema, a gente está preparado para isso. Mas o que a gente acredita é que se, não houver uma queda da taxa de juros aí, para frente, esses mercados que hoje estão demandando bastante aço, eles tendem a desacelerar. Então a gente olha com preocupação, de fato, no médio prazo. Perfeito. E voltando só no ponto ali da relação de vocês e tudo mais com o governo, para a gente fechar o tópico, você falou muito que a Gerdau não busca ser protegida nem nada, e acho que às vezes pode ser uma impressão passada para alguém que caiu de paraquedas, para quem está vendo o tema sobre a primeira vez, né? Essa coisa de pensar que as empresas têm aquela coisa de amigo do rei e tudo mais. Hoje vocês não têm incentivos fiscais, como é que é a visão de vocês sobre esse tema? Porque eu recordo até que Uhum. o Jorge, acho que deu uma entrevista para a Folha, há algumas semanas falando até que, poxa, na visão dele era melhor não ter incentivo fiscal do que ter incentivo ruim. Como é que vocês enxergam esse tema? Não, ele entra no primeiro lugar, assim, na dificuldade que é essa confusão no Brasil de tudo que tange as questões, fiscais, né. Então, um exemplo prático, assim, de que a gente, não usufrui de nenhum tipo de benesse ou nenhum tipo de, proteção, esse investimento que nós fizemos agora de 1,5 bilhão, ele não foi feito com nenhuma linha de financiamento, pública com juros subsidiados, então a gente busca a nossa própria forma de competir, né. O que a gente sim depende muito do governo e debate muito são mudanças estruturais como essas que estão tendo agora na reforma tributária. Então, a gente acredita que nos próximos 10 anos a gente vai para um modelo tributário que ele vai, de fato, trazer mais competitividade para a indústria. Não posso conviver, por exemplo, com dicotomias como essa de ter 100 pessoas a mais cuidando da área tributária. Poderia estar usando o potencial criativo e limitado dessas pessoas para poder atender melhor os nossos clientes, para poder buscar outras fontes de competitividade. Então, o nosso debate, o nosso desejo com o governo é que no macro essas coisas sejam resolvidas. Como foi lá atrás a reforma trabalhista, como agora a reforma tributária, como a expectativa
que possa vir no futuro uma reforma administrativa também. Então, esses são os nossos debates: é criar condições macro da gente poder competir melhor no Brasil. Perfeito. E tem sido bom o diálogo? O Lula e Haddad ouvem bastante vocês, o setor de vocês? Olha, no ponto de vista de diálogo, a gente não tem nenhuma queixa. De forma geral, tanto a nível estadual, nos estados onde a gente opera, como no nível federal, a abertura para o diálogo, a abertura para debater pontos de vista, ela tem sido muito grande. Então, eu acredito e participo disso ativamente, que não é por falta de diálogo, não é por falta de abertura, que a gente não tem conseguido avançar nos temas, né? Existem outras dificuldades que, no meu ponto de vista, passam muito distantes dessa questão do diálogo.